Bom dia, agora nós vamos iniciar o estudo do capítulo 13, que fala sobre propriedade das soluções. Então, no primeiro tópico, nós vamos começar a fazer o estudo do processo de dissolução. Então, uma solução, ela é uma mistura homogênea de soluto e solvente. Geralmente, o soluto ele vai estar em menor quantidade na solução e o solvente vai estar em maior quantidade. Mas, como já foi falado em aulas anteriores, se a água líquida for utilizada nessa mistura para formar essa solução, a água então será o solvente da solução. Então, os solutos e os solventes eles são os componentes da solução. No processo da preparação de soluções com fases condensadas, o que seriam essas fases condensadas? Soluções líquidas ou soluções sólidas, as forças intermoleculares se tornam reordenadas. Então, por exemplo, se eu for dissolver NaCl em água, o NaCl é sólido, está na fase condensada de sólido, e a água vai ser o solvente, também está na fase condensada líquida. Para haver a dissolução do NaCl em água, é necessário que as forças intermoleculares fiquem reordenadas, ou seja, no NaCl é um composto sólido, iônico, existem interações do tipo eletrostática, que mantém os íons Na+, e Cl- unidos. Já as moléculas de água são unidas através de interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. Então, para haver a dissolução, é necessário que haja uma interação da água, no caso, com os íons do NaCl. E aí, então, você vai criar um outro tipo de interação entre a molécula de água, que é polar, e os íons, que é chamado íon dipolo. Certo? É isso que vai acontecer no processo de solução. As soluções elas podem ser classificadas em gasosas, líquidas e sólidas. Uma solução gasosa, o estado do solvente também tem que ser um gás e o estado do soluto também é um gás. No caso, nós estamos falando de soluções. Então, soluções tem que ser uma mistura homogênea. Se você tiver uma mistura de gás com líquido ou gás com sólido, isso nunca vai ser homogêneo. Então, isso não vai ser uma solução. Então, quando se trata de gás, para uma mistura de gases ser homogênea, tanto o soluto quanto o solvente também tem que estar no estado gasoso. Um exemplo disso é o ar da atmosfera. Então, uma solução ela pode ser líquida se o solvente for líquido. Para uma solução ser caracterizada como líquida, o solvente tem que ser líquido. Mas o soluto pode ser um gás. Bom, se o soluto for um gás, por exemplo, o oxigênio na água, existe gás oxigênio dissolvido na água, que é o gás oxigênio que os peixes conseguem absorver para fazer a sua respiração. Então, isso é uma mistura homogênea. Agora, quando você tem o solvente líquido e o soluto também líquido, e formando então uma mistura homogênea, você vai ter uma solução líquida. Um exemplo disso é o álcool na água, o etanol dissolvido em água. E também nós podemos ter uma solução líquida, onde o solvente é líquido e o soluto é um sólido, tipo sal dissolvido na água. Nós também podemos ter soluções sólidas, onde o solvente tem que ser um sólido. Então, por exemplo, se o meu soluto for um gás, um exemplo que eu tenho aqui é o gás hidrogênio na superfície do paládio. Então, o gás hidrogênio na superfície de paládio, o que ocorre em algumas reações de hidrogenação na química orgânica, você teria uma solução sólida, onde o solvente é o sólido e o soluto pode ser até mesmo um gás. Se você tiver uma mistura de sólido com líquido, e, por exemplo, mercúrio na prata, se a prata é a que tem maior quantidade, então a solução vai ser classificada como sólida. E também nós podemos ter mistura de sólidos, formando uma solução. No caso, a prata, no ouro, aqui você teria uma mistura homogênea entre dois sólidos. Então, as soluções elas são classificadas de acordo com o seu solvente. Se o solvente é um gás, a solução é gasosa. Se o solvente é líquido, a solução é líquida. E se o solvente é o sólido, a solução é sólida. Lembrando, então, que o solvente é aquela substância que vai existir em maior
quantidade. Então, nós podemos ter vários exemplos de soluções formadas aqui por substâncias em vários estados físicos diferentes. Tudo bem? Bom, agora nós vamos considerar o NaCl dissolvendo-se em água para entender melhor como funciona esse processo de dissolução. Então, se o NaCl vai ser dissolvido em água, primeiro tem que ocorrer, então, a quebra das ligações de hidrogênio nas moléculas de água. Porque lembra, para poder o NaCl se dissolver em água, tem que haver interação do NaCl com a água. Então, as ligações de hidrogênio com a água vão se romper. Enquanto também o cristal de NaCl ele vai se dissociar em Na+, Cl-. Bom, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? A ligação de hidrogênio está quebrando porque, na verdade, a água vai passar a interagir com os íons, né? E os íons estão se dissociando do cristal, é porque eles começam a interagir com a água, tá certo? Então, vão se formar forças íon-dipolo, o íon sódio vai ser cercado pela água, pelo lado negativo da água, onde está o oxigênio, e o íon cloreto vai ser cercado pela água, pelo lado positivo da água, onde estão os hidrogênios, né? Então, nós dizemos que os íons eles são solvatados pela água, porque várias moléculas de água vão rodear o íon sódio, assim como várias moléculas de água vão rodear o Cl-. Então, quando isso acontece, essa solvatação, é necessário que haja quebra das ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, e o NaCl vai se dissociar nos íons. Então, se dissociar nos íons Na+, Cl-. Então, a água vai gerar uma força íon-dipolo juntamente com os íons sódio e cloreto, no caso do NaCl. Então, se a água é o solvente, nós dizemos que os íons vão ser hidratados. Então, essa solvatação pode ser chamada também de hidratação se a água for o solvente. Então, nessa figura, mostra para você as moléculas de água começando a interagir com o cristal de NaCl, tá certo? Então, nesse momento, vai ter que haver quebra das ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Já nessa figura aqui, você percebe que o cristal de NaCl começa a dissociar. Então, várias moléculas de água vão cercar o íon sódio, assim como várias moléculas de água vão cercar o íon cloreto. E aqui você percebe nessa figura que o cristal de NaCl já não mais existe, porque todo ele foi dissolvido, porque todos os íons foram rodeados por moléculas de água. Então, a água finalizou o processo de dissolução, ou o processo também de solvatação, né? Que nós também podemos chamar de hidratação quando a água é o solvente. E nessa figura mostra para você como que as moléculas de água estão rodeando cada íon sódio, né? A molécula de água está aqui, geometria angular, polar. O lado negativo dela, onde está o oxigênio que interage com o sódio, que é positivo. Então você tem várias moléculas de água solvatando ou hidratando o íon sódio. Do lado de cá você vê que a molécula de água, o lado dela onde está o hidrogênio, que tem carga parcial positiva, vai interagir com o íon cloreto, também solvatando ele ou hidratando ele. Então, esse é o processo de dissolução de um composto iônico em água. Finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.